Bom dia, irmãs, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. É assim, Senhor. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz. A lição é a de número 58, Crises. Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vinha essa hora. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava o paraíso, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade de testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave descantará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Crises. No estágio atual da condição espiritual que nós estamos, né? É muito comum nós passarmos por momentos de crises. Isso é também vamos dizer assim, o ocasionalmente, né? O efeito do que semeamos. E assim, eu acho que é sempre importante a gente tratar, porque tem a impressão, e a doutrina espírita nos norteia isso, né? Que, nossa, nós estamos aqui porque realmente nós somos espíritos muito ruins e maus. Mas eu digo que nós somos espíritos em evolução, que já sim praticamos e cometemos muito equívocos, e de um certo modo, de maneira direta ou indireta, nos passar das encarnações, a gente vão ter que ter momentos realmente que esse crescimento espiritual ele vai somente ocorrer e por vezes, por rebelia do próprio espírito, por revolta do próprio espírito, e nós seremos acometidos por crises que é óbvio que, nossa, nessa vida, nessa existência, não lembro de ter feito algo que
fizesse com que eu passasse por tal sofrimento, é porque isso ocorre em outras existências, né? Essas causas, elas vêm de outras existências. E não pensamos nós que nós somos condenados ou castigados. Nós somos apenas, ou estamos contidos apenas na instrumentação da justiça divina. Mas sim, a gente passa por crises. Várias crises, inclusive. Crises de todos os tipos. Crises que estão residentes nas provas e expiações por qual nós estamos passando. Alguns momentos financeiros, alguns momentos na saúde, ou de qualquer outro tipo de sofrimento, de crises que nós passaremos, que estamos passando, ou que já passamos. E aqui, Emmanuel, ele pega, eu acho que o Evangelho de João, né? Mais precisamente o livro do capítulo 12 de João, ele pega uma parte evangélica muito significativa. Mais precisamente no versículo 27. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim esta hora. Jesus. Esse evangelho de João, esse capítulo 12 aqui, ele faz referência a, principalmente, ao preparo de Jesus para o que vier a ocorrer com ele. Que seria, desde a perseguição, até mesmo o preparo da entrega de Jesus, né, pelo que a humanidade ou os cristãos chamam de traição de Judas, e todo o seu julgamento, todo o seu calvário, até sua crucificação, mas essa passagem, ela antecede. Jesus, já bem sabendo o que iria ocorrer, já estava preparando, claro, um espírito já preparado, mas preparando cada vez mais a sua condição espiritual, a sua realidade, para o que vier a vir a acontecer. E aí ele fala, Pai, salva-me desta hora. Mas essa hora só está ocorrendo porque eu vim nesta hora. Então é tipo assim, nós estamos passando por uma determinada crise, mas essa crise só está ocorrendo porque, de um certo modo, em um outro momento, eu fiz chegar a este, né? Então é importante nós compreendermos isso. Ah, mas eu não me lembro. Não lembra por vezes, é óbvio, porque é de uma outra encarnação, é de uma outra existência, e por justiça divina, ele nos permite o esquecimento, né? Ele nos permite o esquecimento, ele nos permite essa bênção que faz nós prosseguirmos à frente, né? Bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Desculpa a demora. Fica tranquilo, fique em paz. Então, olha que interessante, né? Porque é uma lição que remete muito ao que nós passamos, né? É uma lição que nos remete muito ao que nós passamos, que são essas crises, são essas dores humanas, né? De todos os âmbitos. E aí, Emmanuel, ele começa com uma passagem de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 12, onde remete, ó, Pai, me salva esta hora, mas é porque eu estou aqui nesta hora, né? Então, são aqueles momentos que a gente vai ter que estar contido, mas um significado maior. Temos que passar por essas crises. Mas vamos compreender mais, na lição, o que Emmanuel nos traz com referência a isso.
E repara que Emmanuel ele vai tratar isso como uma lição de Jesus. A lição de Jesus que reverbera para tantos outros lugares. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Vamos lá. Jesus disse: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim nesta hora. Isso significa que os nossos sofrimentos, eles não são gratuitos e eles são as consequências. Se eu solicito o auxílio do Pai agora, é porque eu necessito, de uma certa maneira, dessa consolação, porque eu fiz por estar neste momento, nesta crise. Então, soa até para nós, né? Soa até com um tom de tenha piedade. Tenha piedade. Me salva. Me ajuda. Me acalenta. Me acolhe. Faça com que a cruz que eu carrego seja mais leve. Me prepare. É isso. É esse pedido. É esse pedido. Então, quando o Emmanuel fala aqui, essa passagem do Cristo, ela é muito significativa, ela entra nessa contextualização. Nós vamos passar por alguns momentos que não gostaríamos de passar. É óbvio. Mas estamos aprendendo. Estamos resgatando. Né? E com Deus, com o auxílio de toda a espiritualidade, esse fardo será mais leve. Mas continua aqui. Emmanuel traz assim: ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera. Isso nós já estamos falando, o caminho do julgamento para o Calvário, inclusive, né? E o mestre provar, não é que o mestre ia provar, mas tudo se mostrou. Porque Jesus, naquele momento de carregar a cruz, Jesus, no momento do julgamento, e bem o sabemos, ele esteve sozinho. Ele esteve sozinho. Em tudo. Então, aqui Emmanuel está falando, ó, ali naquele momento, Jesus ia provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Ele sabia. Jesus já sabia isso, mas nós também temos que nos compreendermos dentro desse processo. Porque Jesus, nos seus atuantes, principalmente 3 anos de testemunho e ensinamento, ele não fez com que, de um certo modo, nós nos preocupássemos com isso. Preocupasse com o quê? Nossa, na hora que eu estou mais precisando de alguém, eu não tenho. É esse momento de crise, por exemplo. Nossa, eu que auxiliei tanto e hoje ninguém me auxilia. Jesus nos ensinou muito essa questão. Jesus nos norteou bastante. Ele nos mostrou bastante esse caminho. Ele nos orientou, inclusive, a respeito de nós não dermos palco, né, para a ingratidão, né? E de auxiliar sem esse retorno. Jesus nos mostrou isso. O fazer o bem sem esperar o retorno. O doar o amor, mas também não esperar ser amado. Jesus nos ensinou a perdoar, mas não necessariamente no grau de ser perdoado. Então, Jesus, em vários momentos, nos mostrou isso. Jesus nos mostrou isso.
Então, nesses momentos de crises, que Jesus aqui salienta como uma lição para nós, e nós nos colocamos nesse posicionamento, que bem o sabemos, que no estado que nós somos, ou que nós estamos, que é de provas e expiações, nós passaremos por essas crises. E olha, estaremos sozinhos? Estaremos acompanhados? Isso faz parte do processo. Mas acho que o principal, as crises são passageiras. Os sofrimentos são passageiros. As provações e as expiações são passageiras. Porque ela está mais para nos ensinar. Ela está mais para fazer realmente, como já havia tratado aqui, fazer resgatar. Resgatar. Por isso que Jesus, em tantas lições, inclusive nas parábolas, é muito interessante isso, né? Quando a gente trata, por exemplo, da parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ela é uma história, ela é muito interessante, ela assim, é uma história mesmo, ela é bem literal, né? Que é daquele filho que vai sair, ele vai se aventurar, ele vai tentar conquistar o mundo, e deu tudo errado, e ele vai voltar para o seio da casa, para o abraço daquele que tem que aconchegar. E aí a pergunta é, porque isso é bem literal, as crises que nós passamos, as provas e expiações que nós passamos, é semelhante ao filho pródigo. Porque nós somos ativos no livre-arbítrio. E nós saímos dentro das nossas escolhas fazendo o que bem quiser. Aí chega um momento que a crise chega. E aí sabe o que acontece? A gente tem que voltar para com o Pai. A gente tem que voltar para com Cristo. A gente tem que voltar. Esse é um exemplo. Este é um dos exemplos que nos momentos da crise nós temos que nos elevarmos. Então, por isso que nos serve como um aprendizado, uma escola, um despertar, mudança de trajeto, procurar melhorar. A gente até se aventura. O nosso livre-arbítrio, por vezes, é uma aventura. Mas bem sabemos que o despertar chega. E aí são esses momentos. A gente já tratou isso aqui várias vezes. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para provações dolorosas. São apenas os efeitos das causas que, por hora ou em outro momento, nós praticamos. Não é castigo, mas é despertar. Nossa, já vai ter umas provas que é muito pesada, né? Tem. Tem. E existe uma proporcionalidade nisso. Existe uma proporcionalidade. Mas é bom a gente entender que nós nunca somos abandonados por Deus, por Jesus e pela espiritualidade. Nós não somos abandonados. E olha, aqui encarnados, nós vamos encontrar amizades e companheirismos sinceros também. Por mais que haja tanto materialismo, haja tantas invigilâncias, mas a gente sempre vai estar agraciado. No caso de uma enfermidade, de uma doença, pode ter certeza. Tem alguém ali no pronto-socorro, tem alguém ali no hospital, sempre vai ter alguém muito disposto
muito disposto, que vai além da remuneração mensal, vai além do salário que recebe. Vai ter sempre alguém, pelo menos uma pessoa ali disposta a te auxiliar, a te estender a mão. Nós não somos desamparados. Nós não somos desamparados. É toda uma espiritualidade, é Deus, é Jesus. São encarnados aqui também, que estão dispostos a nos auxiliar também. Nós não somos desamparados. Jesus, ele deu um exemplo, que naquele momento, principalmente do Calvário, muitos por medo não iriam colocar a sua existência em prova. Não ia colocar. Mas nós bem sabemos que Jesus tem toda uma... E aí, isso é fato. O mundo invisível. O mundo invisível. O que eles ali não enxergavam? Vários espíritos de preparo elevado ao redor de Jesus ali. O mundo invisível. Ninguém ali enxergava. Mas existia todo um amparo. Jesus poderia estar sozinho ali naquele momento na terra. Mas existia uma gleba ao redor dele. Existiam outros missionários, existiam outros espíritos celestes também, amparando ao irmão missionário que era Jesus, ao que ele estava passando naquele momento, para nos ensinar, para nos nortear. Assim é a vida da gente. Assim são as crises da gente. A gente vai passar. Mas vai passar. Vai passar. E nós vamos aprender. Nós vamos despertar. E, por vezes, despertar para fazer diferente. Despertar para a luz. Opa! Eu aprendi. Eu aprendi. E isso faz com que o espírito evolua. Então, é exato dizer que, por vezes, as crises são dádivas, são oportunidades. E talvez que por conta própria eu não faria, aí há um chamamento para que eu possa desempenhar, para que eu possa desenvolver. Mas aqui continua. É uma lição muito forte ela. Porque ela remete ao nosso estágio aqui na Terra. Eu acredito que todos nós aqui que estamos aqui na reunião, aqueles que vão ouvir nós, ou toda a humanidade, passa por momentos bem dolorosos de crise. Quando eu falo dolorosa, eu não estou falando da doença, da enfermidade só, mas de todos os âmbitos, de todas as provas que nós passamos. E são esses momentos que nos fazem despertar. Mas até o processo de despertar, nossa, é pesado, Rajão. É pesado. É pesado, tem uns que são muito pesados mesmo. Então, olha só. E o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários à véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício à cruz, mas sabia ali que se encontrava para isso, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai. Jesus pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. É esse auxílio que nós temos que pedir. Está difícil? Está difícil. Mas não desanimemos. Solicitemos, rogamos a proteção do Pai. Sintonizemos com o que há de mais nobre para que eu possa ser auxiliado. Solicitemos. Olha, mãos amigas não faltarão. Só precisamos da humildade da pedida. A humildade da pedida. Estou passando por um momento difícil. Vem, me ajuda. Vem, me ajuda, porque sozinho está difícil. É isso. Jesus rogou. Jesus rogou ao Pai a proteção. Porque o caminho ali, o itinerário de Jesus naquele momento não seria fácil. Para nós não é fácil.
Mas Jesus era o mestre. Jesus se pôs naquela condição para nos dar a prova, para nos dar o testemunho. Jesus não precisava passar por aquilo. Mas olha só como é nobre. Olha como que é a característica de um espírito enorme, de um espírito celeste. Eu vou. Eu vou porque essa humanidade vai ter que ver isso. Essa humanidade vai ter que escutar. Essa humanidade vai ter que despertar. Despertar, despertar. O momento da crise é o momento do despertar. A gente não fala que aqui as crises humanas materiais, principalmente quando a gente fala do tom financeiro, é o momento de inovar. Isso fala principalmente no mercado financeiro, no mercado consumista. Ó, estamos passando por um problema agora aqui, a minha empresa, eu vou ter que me reinventar. Ó, se eu estou passando por um momento agora, que eu sou prestador de serviço e diminuir o meu serviço, eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que inovar, eu vou ter que despertar, eu vou ter que mudar, eu vou ter que virar a chave. Espiritualmente, isso é muito maior. Espiritualmente, isso é muito maior. Esse despertar, esse virar a chave, eu mudar de, né? Se temos Saulo de Tarso na estrada de Damasco, o virar a chave. Só que Saulo de Tarso, né, naquele momento em que ele se, né, depois começa a se denominar Paulo de Tarso, foi a virada de chave. A virada de chave. O despertar mais extremo que eu acho que nós pudéssemos ter visto. Eu cito duas viradas muito grandes, né? É a de Maria de Madalena e de Paulo de Tarso. São viradas que mostram a mudança, que mostra o comprometimento, mostra o arrependimento sincero e a maneira de querer fazer diferente e melhor e evoluir. São essas viradas. Então, as crises, elas chegam com o intuito do despertar, o virar a chave espiritual. Quantas vezes? Quantas pancadas eu ainda vou ter que levar? Olha, é difícil precisar, mas uma coisa é fato. A cada pancada que levo é um gatilho para eu fazer diferente. Para eu fazer diferente. Para procurar crescer espiritualmente. Mas aqui continua. Examina a gravidade da hora em curso. Jesus examina a gravidade da hora no curso que ele está passando. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. Por que eu estou passando isso agora? Porque eu estou aqui agora. Isso é muito interessante. Por que eu estou passando por uma prova agora? Porque em outro momento eu fiz porque eu passasse isso agora. Então não é nada fortuito e tão gratuito. Nada. Isso está ocorrendo porque é agora. Inclusive no planejamento da nossa reencarnação, de todo o preparo e toda a engenharia, mesmo respeitando o nosso livre-arbítrio, nós bem o sabemos que já são tratadas algumas condições que estão sujeitos a passar na encarnação. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade de testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Repara que a Emmanuel disse: todas as vidas na Terra. Esse é o nosso trajeto evolutivo. Claro que a gente está no estágio agora, né, na condição de provas e expiações, mas a nossa evolução, ela é
ela é contínua. Então, logo, dentro dos nossos esforços, nós almejamos uma condição de regeneração, mas precisa se esforçar. O esforço, trabalho, a luta, ela terá que ser firme. Aqui vai para começar uma parte que eu gosto muito quando Emmanuel começa a fazer essas analogias prévias aqui. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. E aí tomemos cuidado. Porque a fuga de uma crise, ela pode fazer, dependendo da escolha, aumentar a crise lá na frente. É a crise que decide o futuro. E agora, Emmanuel começa a fazer analogias breves. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. O minério, né? O metal, vai ser colocado no cadinho ali para ser derretido, né? Olha que interessante. O minério, no seu estado natural, de repente vai ter que ser ali colocado no fogo para passar por transformação. A árvore sofrerá a poda. A árvore esbelta, ela vai ter que ser podada para continuar a florescer. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. Tosquia é a corte da pelagem, né? O homem será conduzido à luta. Então não há. Eu não quero. Eu quero fugir dessa luta que está difícil. Bom, não vai ter muito jeito. Porque conforme nós estamos estudando aqui, bem sabemos que isso vem de muito antes. De escolhas, inclusive. Agora nós podemos saber que jeito que a gente quer seguir em frente. Que aí reside o livre-arbítrio. Quantas vezes nós vemos discursos riquíssimos dentro da seara do Evangelho, mas discursos tão vazios também na mesma seara do Evangelho. Nós, e aí eu falo humanidade, nós temos as nossas tendências. Tendências de gostos, tendências de vícios, nós temos. Agora, cabe a nós compreender, dentro dessa luta, dentro desse trajeto nosso evolutivo, como que nós nos comportaremos dentro da vigilância desses processos todos. Vamos dar exemplos. E lembrando, né, gente, são exemplos para a gente, né, fazer os estudos. Eu sei que eu tenho um fígado que ele é comprometido. É uma história, tá, gente? Eu sei que eu tenho um fígado que é comprometido. Eu sei que eu tenho um fígado
E, de um certo modo, eu não posso fazer uso de algumas alimentações e bebidas. Certo? Eu sei que eu tenho que ter algumas vigilâncias com relação a isso. Certo? Ah, será que esse fígado meu, ele foi desta encarnação ou da encarnação anterior? Bom, vamos tratar das duas maneiras. Lembrando que é um exemplinho que a gente está trabalhando aqui. Se for uma outra existência, é óbvio que já os diagnósticos que eu obtenho nessa existência agora e tudo mais, vai me dar o norte de como eu devo tratar aquilo. Agora vai 2 pontos. Ah, mas eu vou continuar bebendo bebida alcoólica. Ó, mas o seu fígado, ele não é, ele é comprometido. Ah, mas se vive uma vez só mesmo, eu tenho que aproveitar. Ou eu tenho a escolha de fazer realmente no campo da vigilância, mesmo sabendo ou gostando de uma determinada bebida, mas eu sei que eu tenho que tratar do meu corpo. Isso acontece a mesma coisa se tivesse sido acometido nessa própria existência. Só que essa própria existência, ela está realmente muito direcionada à lembrança da própria existência. Por exemplo, vamos dar exemplo. Um fígado que ele está com uma cirrose que foi provocado por bebida alcoólica. Ai, eu vou ter que parar agora porque não dá para mais beber. Eu vou ter que procurar me tratar. Ou, já está tudo danado mesmo, né? Esses são os termos humanos usados. Eu vou continuar bebendo. Quer dizer, as escolhas, o movimento. Estamos falando de uma coisa muito material e carnal, né? Mas é para compreender mesmo, para a gente ter um embasamento considerável. Ah, a vida é uma só e eu tenho que aproveitar. Ah, agora não dá mais tempo, eu vou continuar. Ah, e aí, isso, aquilo. Olha os esforços que nós temos que realizar continuamente. E não importa o tempo que ainda temos aqui na Terra, a gente vai ter que se esforçar. Vai ter que se esforçar. É a luta diária, é a luta do espírito aqui, nesse caminho, nesse trajeto. Mas por quê? Aí muitos falam, eu gostaria, isso foi tratado muito presencialmente no nosso estudo, né? Eu gostaria de ter a cura. Mas por que você quer ter a cura? Eu quero continuar usufruindo do mundo. Então não vai acontecer. Porque existem enfermidades. Por que existem enfermidades que custaram tanto, e até mesmo ainda não existem algumas enfermidades, que não tem uma vacina? Porque ainda é um instrumento muito ativo. É um instrumento ativo, determinada enfermidade, para que se controle um determinado vício, por exemplo. Um determinado vício. E aí vamos lá, para motivos de estudo também. Nós temos o exemplo da AIDS, que agora que está se movimentando todo, claro, no decorrer de toda a evolução, surgiram remédios, né, que são até chamados coquetéis, né, de remédios e tudo mais, que possibilitaram uma qualidade de vida melhor para aqueles, né, e tudo bem. E aí, seguindo ainda o raciocínio, os próprios cânceres, né, os cânceres, alguns ainda não são difíceis os tratamentos, porque é ali naquele local que o espírito está precisando ter um pouco mais de atenção, né? Ter um pouco mais de atenção, porque ou nesta ou em outra existência ocorreu alguma coisa
que ocasionou. Isso não quer dizer que não busque-se tratamentos e que não busque a cura. Tem que fazer esse corre diretamente e a todo momento. Mas o despertar das ações, o despertar das atitudes, as crises vêm no momento que devemos aprender e despertar. Mudar condutas, alterar escolhas, sintonizar com o que é divino. É isso. A crise é esse gatilho que nós temos. E aí nós estamos falando espiritualmente. São esses gatilhos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. A crise da cruz, a bênção eterna da ressurreição. As nossas crises estão ali para alcançar uma bênção, uma dádiva. Mas saibamos nos portarmos, saibamos nos comportarmos, saibamos fazer escolhas melhores. É isso. E o último parágrafo. Quando, pois, que encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de sua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Esperança e fé. Esperança e fé. Não há mal que dure para sempre. E a dádiva chegará. A bênção chegará. Mas enquanto isso, traçamos o nosso trajeto, elevando ao maior, elevando ao mais alto os nossos pensamentos. E tudo sanará. Tudo resolverá. Ao nosso tempo, não necessariamente, mas contribuímos com isso. A próxima lição do livro Vinha de Luz é a de número 59, que é a lição Política Divina. E no próximo domingo, daremos continuidade a uma lição, né, que inclusive fala da multiplicidade das existências, do Livro dos Espíritos. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o nossa conclusão e encerramento dos estudos de hoje. E antes de solicitar ao Fabiano a realizar a prece de encerramento, elevemos novamente nossos pensamentos a Deus, Jesus, aos amigos espirituais. Utilizando-se de todos os nossos fluidos, que possamos direcionar aos nossos irmãos e irmãs, companheiros de trajeto espiritual, aqueles que estão aqui encarnados na Terra, estão passando pelos campos do sofrimento, das crises, das provas e expiações, estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos centros de acolhimento, nas casas de repouso, aqueles irmãos que estão na condição de rua, seja aqueles que estão com sofrimentos que tão pouco nós conseguimos enxergar. Aqueles que estão nos lares, a todos, em geral. Que possa afagar um pouco todo esse sofrimento, todas essas provas e expiações que estão sendo acometidos aqui na Terra. Seja levado também, irmãos e irmãs no plano espiritual, que ainda não tiveram a consciência
que ainda não sabem que passaram do plano físico para o plano espiritual. Que eles também possam ter o despertar necessário para aceitar a ajuda do pronto-socorro espiritual. Seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores do plano, que eles também possam ser acolhidos, que eles possam possuir a humildade possível para aceitar o socorro fraterno. Seja levado àqueles irmãos que estão nas casas espirituais, que estão nos hospitais espirituais, sendo tratados, que estão logo já reconstituídos espiritualmente para poderem auxiliar também. Seja um agradecimento. Agradecimento por essa semana que se finda e outra que começa. Um agradecimento por tanta bênção que recebemos e por tantas oportunidades ainda temos e teremos pela frente. Fabiano, você faz a festa de encerramento? Faço sim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Essa prece também vai para você e toda a sua família. A Viviane, minha irmã, Tivanete, Fabiana, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os nossos vizinhos, a toda essa humanidade. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, de muita luz, de novas oportunidades. Sigamos em frente e, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente. Que assim seja. Ótima semana para todos. Obrigado, Fabiano. Fica com Deus. Amém. Que assim seja, Angel. Bom domingo para todos, uma boa semana e até semana que vem, se Deus assim permitir. Se Deus quiser, Fabiano, que assim seja.